E eu já perdi a conta de quantas antologias sobre coronavírus e sobre pandemia e de horror, né? Eu já vi sendo lançadas, assim, muitas mesmo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que isso presta? O que esses autores estão inventando? E, gente, eu peguei a melhor delas, eu acho. O Dossiê dos Causos Mal Resolvidos. Bom, gente, eu sou o Lucas Dallas. Esse vídeo é um publi. Esse livro, gente, o Dossiê dos Causos Mal Resolvidos, eu vou tentar deixar a capa aí maior para vocês verem. Ele é uma antologia de 4 contos de 4 autores, com o prefácio do Oscar Nestari. Não é exatamente uma antologia sobre a pandemia do coronavírus, mas tem muitas referências nela, já vou explicar logo logo. Então o livro ele já começa com o prefácio do Oscar Nestari, que é autor de, nossa, um dos melhores livros de contos que eu já li, que é O Horror Adentro, e ele também é escritor do livro Bile Negra, que é um romance de horror. E ele vai abordar um pouco então nesse prefácio sobre o horror local. O ambiente, as cidades, os locais, geralmente eles têm uma marca, né? Por exemplo, Bram Stoker com Transilvânia, e você tem o Stephen King com Maine, né? Então são locais que meio que são locais assombrados, digamos assim, porque estão com essa áurea da história, né? Da história que foi contada ali, das histórias. E o Dossiê dos Causos Mal Resolvidos, ele se passa em São José do Rio Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo. E aí, gente, a gente vai começar com o conto 1, que é o conto Vírus. Ele é escrito pelo Diogo Gonçalves. Então, uma sinopse assim bem rápida, né, sobre o conto. Esse conto ele se passa em 2040, né? E o mundo virou um caos. É uma cidade pós-apocalíptica. Nós temos esse homem que o conto inteiro é narrado em primeira pessoa por ele, e ele passa a vida dele fugindo dessas criaturas que são muito misteriosas. A gente vai ter a descrição dessas criaturas mais pra frente. O legal desse conto é que ele é uma distopia, mas na verdade você não vê nada muito diferente do que está acontecendo hoje. Afinal, ele se passa só 20 anos depois, né, do ano atual, de 2020. Então a gente tem também aqui o fato da pandemia do coronavírus ter sido o início dessa grande catástrofe, desse grande mal que aconteceu e que destruiu o mundo, né, principalmente essa cidade de São José do Rio Preto. E aí a gente então tem todo esse conto pelo ponto de vista desse personagem, desse protagonista. Ele era criança quando tudo aconteceu, então ele não se lembra muito bem da causa dessa pandemia. Ele só sabe que ele tem que fugir dessas criaturas, e aí mais pra frente a gente vai entender que criaturas são essas. Esse conto ele vai ter críticas muito assim sutis. Aliás, gente, o livro inteiro vai ter críticas sutis sobre questões atuais da sociedade, vou falar isso também lá no final, mas o conto ele faz muitas referências à ignorância, empobrecimento intelectual, a falta que faz cultura, né, a leitura e etc. Fake news, então são coisas assim muito sutis, mas que estão ali. Ele é muito bem escrito também, a narrativa é muito legal. A gente fica realmente preso para saber o que vai acontecer com aquele protagonista. Só tem um detalhe que eu não curti muito nesse conto, que foi no final ali, teve um parágrafo que meio que deu a explicação mastigadinha do conto inteiro, sendo que, né, já dava para ter entendido tudo. Eu acho que tirando esse o finalzinho, assim, coisa de um parágrafo de 3 linhas mais ou menos, o conto ficaria incrível. Mas não tirou nada da experiência do resto do conto inteiro, tá tudo ali. Entendeu? E é muito interessante. O próximo conto, gente, se chama Vetor, e ele é escrito pelo Rafael Montassier. Esse conto, ele não foi um dos meus favoritos do livro, mas ele também vale muito pelas críticas que vai fazer de forma sutil. Nesse conto a gente vai ter um homem numa sala de... Ele não começa assim, mas basicamente é um homem numa sala de psiquiatria, né, de psicólogo. Ele está conversando com uma terapeuta, porque ele descobriu que a cor do sangue dele mudou. Simplesmente ele ficou meio que brilhante, né, o sangue dele. E aí então ele tá conversando com essa terapeuta, ele vai começar a contar sobre a vida dele, e essa terapeuta vai começar a associar toda essa história a outras coisas que vão estar acontecendo ali. Esse conto, ele tem uma narrativa bem técnica, então o autor ele usa muitos termos complexos. É um conto de ficção científica. Então ele pegou esses elementos atuais ali e fez uma história de ficção científica futurista. Só que ele usa muitos termos técnicos e termos futuristas, sabe? Umas palavras complicadas que me tiraram um pouco da
imersão do conto. Então esse estilo de narrativa, ele não é que ficou difícil de entender o conto você entende perfeitamente. Mas ele, por ter esses termos, assim, o tempo inteiro me tirou um pouco da imersão do conto. Mas é muito interessante porque ele vai abordar masculinidade tóxica, violência doméstica, então é uma área bem sensível que o autor percorreu ali e ficou bem legal. Próximo conto, esse sim foi um dos meus favoritos, que é Os Despertos, escrito pelo Lucas Pellegrino. E esse conto, ele é um dos meus favoritos porque ele vai mexer com um assunto, com um tema que eu tenho tesão e ao mesmo tempo eu tenho muito medo desse tema, que é teoria da conspiração, segredos, coisas escondidas e que vão ser reveladas aos pouquinhos, e quando você vê o que é realmente, é uma coisa terrível. Enquanto você tem o protagonista, né, que ele volta então para a cidade dele, São José do Rio Preto, claro. E ali ele vai entrar então numa empresa que é tudo às mil maravilhas, é uma empresa muito boa, mas as pessoas dali são ocultistas, são cultistas. E o cara vai descobrir isso assim, muito aos poucos. E assim, o cara tá num terreno muito bizarro. A narrativa desse conto é perfeita, assim, ela é uma narrativa muito... Dá pra ver que o autor teve cuidado de reler as frases, compor, sabe, as palavras, qual fica melhor, porque é uma narrativa que flui e ele não fica peregrinando muito nessa questão do vocabulário, ou então de tentar enfeitar o texto pra a história ficar mais interessante. A história já é interessante em si, então a narrativa ela só empurra. E o cara faz isso assim de uma forma incrível. O cara ele vai percebendo que tem coisas estranhas, que tem coisa errada acontecendo, mas muito aos poucos. E isso me lembra muito alguns filmes que eu gosto muito. Por exemplo, o filme A Firma, né? Quem não assistiu já fica aí a dica de um filme muito bom, por sinal. Ele é um thriller. Então A Firma, ele é a mesma coisa. É um cara que ele entra numa empresa, né? Começa a trabalhar lá. E a empresa dá tudo pra ele. A empresa dá carro, ela dá uma casa enorme, ela dá um salário exorbitante. Então tudo assim, muito perfeito. E sabe quando a esmola é muito, o santo desconfia? É bem isso, porque aí a empresa vai começar a cobrar, né? E aí nossa, ladeira abaixo. Então é muito, muito legal esse filme, vale muito a pena. O Suspiria, né, também aborda um pouco dessa questão. No novo, principalmente, eu peguei algumas referências lendo o conto, a questão das bruxas lá fornecerem tudo para a pessoa e depois elas quererem cobrar o troco, e também a questão da perseguição, da mania de perseguição, de você achar que está sendo observado o tempo inteiro. O autor usou muito também desses artifícios e são coisas que eu amo em histórias, porque isso me envolve, sabe? Você quer continuar cada vez mais, enfim. Foi um dos meus contos favoritos do livro, assim, muito, muito bom. E o último conto, gente, do livro é o Fome de Morte, escrito pelo Lucas Oliveira. Sim, tem muitos Lucas nesta antologia. Esse conto, ele assim, também é um dos melhores do livro. Pra mim, esse conto, ele tá pau a pau com Os Despertos. Esse conto, ele já vai abordar... Como é que eu vou falar isso sem dar spoilers? Ele é um conto que você tem... Assim, você tem a cidade de São José do Rio Preto e você tem os moradores de rua. E esses moradores de rua, eles vão começar a sumir. Um por um. Eles vão começando a desaparecer. Até que um dia, um deles se descobre, né, sequestrado. Ele simplesmente acorda num lugar onde ele não sabe onde ele está. E aí ele vê uma criatura terrível. E aí ele consegue fugir dessa criatura. E aí ele vai na polícia, ele fala que ele sabe o que está acontecendo com os moradores de rua, ele sabe por que os moradores de rua estão sendo sequestrados, estão sumindo, e ele quer dar queixa, só que quando ele conta que ele viu lá uma criatura cheia de pelos, né, não faz sentido, as pessoas começam a achar que ele bebeu todas, que é um mendigo bêbado, e ninguém dá atenção a ele até que ele vai reunir, digamos que uma equipe para tentar ir caçar esse bicho. E assim, gente... Essa sinopse que eu dei, ela esconde muita coisa. Ela esconde o melhor do conto. Então esse fato, né, de uma criatura estar meio que sequestrando, estar sumindo com os moradores de rua, é só a cereja do bolo. Vai por mim. É muito, muito interessante. Eu acho que esse conto ele daria um puta de um livro, um romance mesmo, sabe? De 300 páginas. Sensacional. É muito legal a história. E esse conto, ele de novo, traz também uma narrativa muito interessante. É uma narrativa fluida, é uma narrativa que consegue conversar até com as gírias, né, com o palavreado que as pessoas falam em cidade de interior, né, o jeito que elas falam, ele não exagerou,
ele dosou muito bem quando que ele ia usar essas gírias, né? Nas falas, nos diálogos entre os policiais, entre os moradores de rua. Então, incrível, um conto sensacional. Bom, gente, então esses são os contos. Uma coisa que eu queria falar, que eu notei bastante em todos os contos, mas principalmente no último conto, é um livro que ele aborda muitas críticas sociais atuais. Então, como eu falei, vai falar sobre racismo, violência doméstica, masculinidade tóxica, vai falar sobre fome, sobre situação das pessoas de rua, sobre empobrecimento do intelecto, cultura, um monte de coisa atual, fake news também, só que ele não vai levantar nenhuma bandeira para isso. Então não é aquele livro que se vende, olha, é um livro que vai falar sobre fake news, leia. É um livro que vai falar sobre as situações, né, que as pessoas estão passando na pandemia, não. E é um livro com ótimas histórias de terror e ficção científica, né? Ótimas histórias fantásticas com críticas incluídas, sem levantar bandeira. Então as críticas, elas são sutis e elas não precisam ser explicadas. Elas não precisa ninguém falar, olha, esse livro fala sobre isso. Não. A crítica está lá, você vê. Por exemplo, esse conto do Fome de Morte, do Lucas Oliveira, ele é um conto que os protagonistas são moradores de rua. Então ali ele vai narrar como é a vida, como é a falta de oportunidade que essas pessoas têm, como elas são enxergadas, né? Como elas são vistas pelas pessoas, pela sociedade, como elas veem essas pessoas. Só que em nenhum momento o cara levanta uma bandeira. Não, ele simplesmente vai contando a história e essas coisas estão lá. Você vê, você não precisa que ninguém te explique, e isso é muito bom. Porque assim você não subestima a inteligência do leitor. E incrível, incrível. Assim, gente, esse livro ele foi uma ótima experiência pra mim, porque eu não conhecia nenhum dos autores. E são 4 autores que eu vou com certeza acompanhar, né? Eu vou ficar de olho, vou procurar outras obras, porque eu vi que ali são bons. Os caras são bons mesmo. Eu recomendo esse livro pra quem quer ler contos curtos, sem aquela coisa forçada, sabe? O livro ele não força a barra na hora que vai fazer uma crítica. Então ele é um livro muito leve, né? Ele é um livro que você lê assim, tranquilo. E aí depois que você acaba os contos, você vai refletir sobre eles. Caramba, né? Os moradores de rua, nossa, a violência doméstica, caramba, é verdade. Né? Puta que pariu, isso pode acontecer caso eu não tome uma atitude. Então, ou melhor, isso está acontecendo agora. Ele é um livro tranquilo, que vai te fazer pensar depois. Não é aquele livro que você tem que martelar a sua cabeça e a tela apagou para entender. Então é um livro muito, muito legal mesmo, muito interessante. Gente, o livro tá na Amazon, tá? Ele é um livro digital, tá com uma capa incrível, muito boa mesmo. Então eu vou deixar o link da Amazon para vocês poderem fazer a compra do livro. Ele tá bem baratinho, se não me engano tá R$1,99. Então corram lá e comprem, vale muito a pena. Então, gente, é isso. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe, comente o que você achou. Comente se você tem mais indicações de livros assim, porque eu gosto bastante. E é isso então, beijo pra todo mundo, até a próxima.